pessoal! Começando mais um episódio do Elas na Cena, o seu podcast semanal, conversando com mulheres atuantes no cenário cultural goiano. Esse é um projeto contemplado pelo Edital 6 de 2023, produção audiovisual, desenvolvimento e finalização da Lei Federal Paulo Gustavo. Hoje eu tenho a honra de receber aqui nos nossos estúdios a Weigma Lacerda, ela que é uma conhecida de longas datas aí, nós já tivemos oportunidade de trabalhar juntas em algumas oportunidades, e eu estou muito feliz de te receber aqui, porque eu sei do seu trabalho, da sua competência, do seu profissionalismo, e fiz questão que você abrilhantasse o nosso programa. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, é um prazer te receber aqui. Muito obrigada, eu que agradeço o convite, eu fiquei muito feliz. Pessoal, a Weigma, ela é coreógrafa, ela é professora de dança, bailarina, coordenadora, ela ocupa várias funções dentro do universo da dança, né, Weigma? Isso. E a gente vai contar para vocês um pouco da história dela, da atuação dela nesse cenário. E eu gosto sempre de começar perguntando para as nossas convidadas sobre a sua história, né, para a gente saber de onde que veio essa veia artística, como que você se inseriu no mundo da dança. Realmente é a veia artística, isso aí desde pequenininha. Eu gosto, né, de dançar, de estar atuante de forma artística. Mas a minha inserção foi em projeto social, né? Eu comecei ali no projeto social na época da Saneago, né, com aulas de danças gratuitas. E aí eu fui me apaixonando, né? Porque até então participava mais da escola, né? Aquelas formas clandestinas, né, de participação. Mas sempre gostei muito, muito, muito. E aí, quando eu tive a oportunidade de fazer aulas, de fato, né, rapidamente eu já me inseri ali e cresci nesse meio, né, no projeto social, em comunidades religiosas também, né, com a dança litúrgica. E dali não saí mais, né? Até quando eu fui para a universidade, cursar o curso de psicologia, e lá na PUC, né, tinha a coordenação de arte e cultura. E aí eu falei, opa, achei meu cantinho aqui. E aí eu comecei a fazer as aulas de dança de uma forma mais formal, de fato, né? E dali não saí mais. Pois é, curioso, porque muitas das bailarinas, dos dançarinos, eles começam de forma assim, desde a infância mesmo, de uma forma mais regrada, né? Restrita aos treinos e tudo mais. E você só se encontrou a partir do momento que você foi para a faculdade. Sim, até então era tudo muito tranquilo. Eu fazia realmente como hobby, como diversão. Não havia passado pelo balé clássico, né? As danças litúrgicas, como eu falei e tal. Mas aí na faculdade, após meus 18 anos de idade, que eu tive contato com as danças técnicas, né? Com o balé clássico, a dança contemporânea, o moderno, enfim, o jazz. Então foi realmente assim, um pouco tardia a minha inserção formal na dança. E dentro dos estilos que você conheceu, teve um que você se apaixonou de cara? Teve. Inicialmente foi o jazz. O jazz. O jazz. E eu achei que era o balé clássico. Não. Não, balé clássico não foi assim, o amor à primeira vista, não. Eu demorei um pouquinho a entender ali que, né, eu também poderia passear de uma forma gostosa no balé clássico. E como que o pessoal da sua família viu isso? Porque, de repente, você ali cursando psicologia é até um pouco contraditório, Sim. né? E movimentação de corpo e tal e tudo mais. E como que eles viram isso? Te incentivaram? Assim, eu nunca recebi muito apoio familiar inicialmente, não, né? Até meu pai, quando foi para poder fazer, porque eu fui pela BIC, né, que era a Bolsa de Incentivo à Cultura. Então, tinha aí isso. eu recebi o incentivo por conta mesmo de uma questão financeira, né? Mas aí, quando eu já estava mergulhada, eles já viram que não tinha muito como fazer, não. Não tinha Cheguei a fazer o mestrado em psicologia por escolha e tudo, mas sempre voltado para a área da arte, da dança. O meu TCC foi na área da dança, minha dissertação foi na área da dança. Então, assim, eu, de uma forma ou de outra, fui ali, sabe? Entrando, inserindo. Mas, inicialmente, assim, apoio familiar, eu não tive muito, não. Realmente era, poxa, né? Você tá querendo uma coisa e tá indo para outro rumo. Mas hoje já é um pouco diferente. E como que você alia a sua formação em psicologia dentro dos projetos de dança? Totalmente. Eu falo assim que, para mim, a minha atuação ela é totalmente diferenciada justamente porque eu tive a oportunidade, o privilégio de ter a minha formação em psicologia, né? Principalmente na minha atuação dentro de sala de aula. Eu sinto que a minha formação, perdi a palavra. Acadêmica. Obrigada. A minha formação acadêmica, ela de fato é um diferencial
na minha atuação dentro de sala de aula. E um pouco além também, quando eu lembro assim, a questão das famílias, né? Lidar ali com os pais dos alunos. Dou aula para criança, adolescente, adulto. Mas, de fato, quando a gente dá aula para criança, a gente não tá ali só com ela apenas, né? É ela e a família junto. Então, a minha formação acadêmica, de fato, é o que me dá esse suporte, essa base para conseguir, né, atuar de uma forma um pouquinho mais tranquila com as crianças, né, e adolescentes e com as famílias também. E ainda mais porque eu acredito que você trabalha com pessoas em situação de vulnerabilidade, né, dentro dos projetos sociais. Sim. Então acaba que também te ajuda bastante nisso. Sim, muitas das vezes a arte, né, a dança ali, o balé clássico, enfim, é só uma ponte para a gente alcançar outras coisas, né? O projeto social tem essa situação, né? Então, seja a dança, seja a natação, seja o teatro, enfim, ali são só pontos para a gente alcançar coisas de ordem maior. Então, realmente, a psicologia me dá esse suporte para lidar com essas situações que muitas vezes o preparo técnico e artístico não é suficiente. Sim. Vamos voltar agora, que você está me contando da sua formação acadêmica e tudo mais. Você participou do NOA, né? Sim. Durante anos? Quanto tempo? Sim, fiquei na Cianoá durante 16 anos. 16 anos. É uma vida. Sim. E aí, tem pouco tempo que você deixou? Sim, quando já desvinculou, né, da coordenação de arte e cultura da PUC, aí desde então eu já não faço parte da companhia. Ela segue, né, de uma forma particular agora, né, não vinculada à universidade, mas aí desde então eu não participo. Mas você trabalha com vários outros projetos. Entre eles, o Núcleo de Dança Dansarte, Sim. onde você é coordenadora pedagógica. Também o Flamboyant Instituto, né? Isso. E o projeto Mudanças. Eu queria que você discorresse um pouquinho sobre esses trabalhos. Quantos alunos você tem? Porque entre coordenação e entre lecionar ali, né, deve ser muitos alunos. E como que é um pouco da sua correria do dia a dia? Corrida. Sim, são muitos alunos, né? E o fato de eu estar atuante enquanto professora e também coordenadora, eu tenho que estar atenta a todo o circuito ali de aulas, né? Não somente as minhas, mas da minha equipe, né? Das equipes que eu coordeno. Lá no Estúdio Dansarte, o Estúdio Dansarte é uma escola de formação técnica, né? Lá nós formamos bailarinos profissionalmente, né? Desde os 3 aninhos de idade, 3 anos e meio, até quando eles realmente estiverem profissionais, atuantes, não apenas no Brasil, quanto em nível internacional. Então, lá, realmente, a gente trabalha com o método brasileiro de balé clássico, justamente para a formação desses bailarinos, seja no jazz, no balé clássico, sapateado, enfim. Então, lá é uma escola de formação técnica. Lá eu atuo como professora, né, e também como coordenadora do núcleo infantil de balé clássico. No Flamboyant Instituto, que também é um projeto, né, um projeto social, lá dentro eu trabalho no projeto Arte e Cidadania, né, que é um dos vários projetos que estão dentro lá do Flamboyant Instituto. E lá a gente tem uma visão muito humana, né, desses alunos. Então, realmente, ali a dança, assim como as outras linguagens artísticas e até esportivas, elas entram como uma ponte, né? A gente realmente ali está muito preocupado com a formação humana, como a arte, a cultura, né, pode colaborar para a formação desses indivíduos. E lá eu estou na coordenação do comitê de eventos artísticos, né, do Flamboyant Instituto, porque a gente faz muito trabalho de voluntariado, né, em instituições filantrópicas, além do atendimento, né, desses alunos e aberto a toda a comunidade, né. Muito bacana. Agora o projeto Mudanças, né, que é um projeto que eu idealizei, que já faz 11 anos, né, agora em agosto vai fazer 11 anos. Gente, como passa rápido. Pois é. E lá eu coordeno e também sou professora, né? Comecei lá como professora apenas e o projeto foi crescendo. A gente começou com uma turma de street dance. Nem era uma modalidade que na época eu tinha domínio, mas justamente quando eu fui contratada era porque, você é psicóloga, a gente precisa de um olhar diferenciado para esses adolescentes. E aí a gente foi dando, né, continuidade, por fim, o balé clássico. Aí eu falei, opa, aí já tá falando minha linguagem, já estamos conversando te melhor. saltou aos olhos. Crianças, opa, aí já tá mais próximo realmente da minha formação, né, do que eu tenho de domínio. E aí eu comecei com as turmas, a gente iniciou com 9 alunos e hoje nós atendemos mais de 300 alunos por ano. Só no Mudanças. Só no Mudanças, só no Mudanças.
E a gente tá ali em Hidrolândia, Nova Fátima, Garavelo, Luana. Acaba que pegou o povoado em volta, né? Sim, toda a região de Hidrolândia por completo, não apenas ali, né? Hidrolândia, mas os distritos como um todo. E cada distrito tem a sua estrutura própria, hoje em dia? Sim, nós temos lá em Oluana, no centro catequético de lá, né? No salão paroquial. Em Nova Fátima, no CRAS de Nova Fátima, a subprefeitura lá no Garavelo. Então, a gente tem os pontos em cada distrito. Caramba, é uma loucura a sua agenda. Em Hidrolândia, você atende quantas vezes por semana? Com aulas, são 2 vezes por semana. Agora, a parte de coordenação, aí varia, depende da demanda, né? Dependendo da demanda, a gente está lá quase que todo dia atendendo. Veigma, eu quero te perguntar o seguinte: a gente sabe que tem as aulas públicas e tem os espetáculos de final de ano em todas essas instituições que você trabalha. Você assina a coreografia de mais de 40 espetáculos. Como que é o processo criativo para estar sempre inovando e trazer coisa nova, não fazer mais do mesmo? Como que funciona isso para você? É difícil ou você lida bem da pressão? Porque eu imagino que é uma pressão também, né? Sim, quando a gente fala assim, não, tem datas, né? Eu acho que a maior pressão para mim, né, profissionalmente falando, é a questão das datas, né? Porque às vezes a gente não tá com aquela, né, a gente tem um ressecamento criativo, nem sempre a gente tá ali no ápice da criação. Mas, com certeza, sem sombra de dúvidas, o que mais colabora, primeiro, é o estudo contínuo. Né? É muito importante, eu acho que eu gostaria até de aproveitar essa oportunidade e dizer o quanto é importante que a gente mantenha o estudo, faça cursos, esteja realmente mergulhado naquilo que a gente se propõe a fazer, né? E também o fato da gente poder estar ali o tempo todo circulando, né? Criando. Quanto mais eu costumo brincar com os meus alunos, eu falo assim, a única energia que a gente economiza é essa daqui que a gente paga. A energia nossa a gente não pode economizar. Não. A gente tem que estar ali o tempo todo criando e produzindo. Isso, de alguma forma, vai vir, né? Devolve. De alguma forma, a gente recebe de volta. Então, eu vou muito nesse circuito. Tento não racionalizar muito a coisa para que ela aconteça. Eu acho que uma porcentagem é inspiração, mas uma outra porcentagem maior é transpiração. É realmente estudar, é estar atento, ter um momento de fruição também, assistir, acompanhar grupos, escolas, enfim, outros trabalhos também, para que a gente possa se inspirar para produzir também, lógico, com a nossa identidade, né, com a nossa assinatura, mas estar produzindo também. Não, eu te falo isso porque eu te acompanho há muito tempo e de todos os espetáculos que eu vi, nada muito parecido um com o outro, totalmente diferente. Então, era uma dúvida. Você termina um espetáculo e acaba que já começa a pensar no próximo, né? Sim, às vezes antes de terminar. Antes de terminar, a gente já tá com a cabeça ali, peraí, opa. Aí às vezes surge alguma coisinha, eu falo, opa, deixa eu guardar aqui, que talvez nesse caixinha. momento não é tão útil, mas ali pra frente vai me servir. A gente faz muito isso, né? Pelo menos eu faço muito isso. De estar ali selecionando, porque um momento ou outro a gente vai precisar. Veigma, dentro da sua jornada, né, trabalhando com dança, a gente pode dizer que um dos momentos mais difíceis foi a questão da pandemia para você? Sim, sem sombra de dúvidas. Eu te acompanhei e eu vi que você trabalhava com aulas remotas, né, na época. Imagina a dificuldade disso. Sim, e quando eu comecei de fato ali, quando, né, instalou o lockdown, a gente começou meio assim, opa, e agora, né? Então ficou ali uma semana naquela dúvida, naquela situação, não, são 15 dias, né? Vamos esperar. E aí, quando de fato a gente precisou, né, perdurar esse momento, aí a gente tem que lançar mão de tudo. E eu sou muito careta em relação à tecnologia, tive que me revirar, apesar de ser jovem, mas eu tive que dar um jeitinho aí. E inicialmente foram aulas gravadas, né? Até a gente poder achar o jeitinho ali de melhor atender os alunos, né? E aí, também porque assim, como eu trabalho com projeto social, crianças, né, muitas vezes em estado de vulnerabilidade, algumas não tinham acesso à internet, até aquela época não era assim como é hoje, o boom, né, da internet. Então, como que eu poderia dar acesso, como que eu poderia fazer com que essas crianças pudessem ter acesso às minhas aulas? Então, ser gravado foi um facilitador para os alunos, porque às vezes eles faziam isso, né, iam aí em praça pública, eles começaram a instalar, né, a questão do acesso à internet, tarará.
para eles poderem baixar para poder conseguir assistir a aula depois. É assim que muitos pais falavam para mim, né? Que fazia na Que às época. vezes tinha que ir na casa da madrinha, que tinha internet para poder baixar, fazer a aula para depois. Então não podia ser ali online, ali no, né, ao vivo, não, a aula. Mas depois, com o tempo, a gente foi vendo a necessidade. Por quê? Porque as aulas gravadas consomem muito tempo do professor, porque além de você elaborar a aula, né, eu brinco assim, que a gente tinha que fazer palhaço de circo ali, a gente tinha que se desvirar para conseguir prender a atenção né, das crianças. Não, e a questão da edição também, depois? Não, aí eram horas de Loucura. edição, muito tempo ali para você conseguir organizar, e aí subia, né, lá no YouTube, para poder enviar a aula. Ah, não, ficou muito grande, vamos reduzir. Tinha que ver que exercício que eu posso reduzir para a aula também ficar uma aula, né, com certo, né, uma certa Sequência. tranquilidade, sequência para os alunos, porque eu não tô vendo, eu preciso passar tudo, né, de forma bem detalhada para não se lesionarem, para poder acompanhar, enfim. Foi muito difícil. E aí depois, com o tempo, a gente foi percebendo a necessidade realmente ali da aula ao vivo, na hora, para eu poder ver meus alunos também. Mas aí eu acho que as coisas foram acompanhando, sabe? Mas de qualquer modo foi muito, muito complicado. Não só pela dinâmica do trabalho em si, mas afetivamente também. Foi muito difícil, porque a gente gosta de gente. De contato De mesmo. contato, ainda mais a gente tá falando ali de dança, a gente tá falando aqui do kinestésico, pegar no pezinho, ajudar olho no olho, principalmente no caso das crianças de menor idade, ali ó, 3, 4, 5 aninhos. A gente precisa muito desse contato, né? E a gente não ter, mesmo que não houvesse o contato físico, até por questões de restrição, mas aquele contato de olho, né? Aquela energia ali, aquela troca. Então foi muito, muito complicado até pra gente, professor, imagino para as crianças, né? Nossa, muito difícil. Você sentiu que teve perdeu-se um pouco de alunos ali na metade do caminho, que deixou a dança um pouco de lado? Sim, com certeza. Perdemos alguns alunos aí no meio do caminho. Alguns foram uma perda temporária. Foi, mas ali foi voltando, voltou junto, né? Às vezes não teve ali muita resistência, ou talvez teve outros dificultadores aí no caminho que não permitiu que continuassem ali naquele momento. Mas alguns alunos realmente foram meio que perdidos ali. E assim, foi uma realidade difícil também para algumas famílias e pra gente, o que a gente vai cortar primeiro? Financeiramente falando, dança, né? O que a gente, né? Porque Né? Então, Sim. assim, realmente a dança ali foi ficando meio que de escanteio. e aí a gente acabou perdendo realmente alguns alunos, até por questão de manutenção financeira das famílias, né? Porque a gente sabe que alguns perderam emprego, tiveram redução salarial. Então, a arte e a cultura, às vezes, não é a prioridade para algumas famílias. Não é a prioridade, mas eu acho que ficou muito claro, depois, esse período pós-pandemia, o quanto é importante, que alimenta a alma da gente, né? As pessoas, elas tinham carência do contato físico, humano, mas dessa questão do entretenimento também, Sim. né? De colocar para fora todo aquele anseio de sair, de ver as pessoas. Então, eu acredito que teve um pouco desse resgate depois desse período de pandemia. Sim, e durante o período pandêmico também eu tive, né, caso eu lancei um projeto temporário, que foi o Dançação, e durante esse período eu tive inserção de novos alunos. Então, assim, alguns foram no meio do caminho, mas alguns vieram, né, inseriram, começaram a fazer dança, justamente porque, tá no online, eu sou tímida, então aqui no meu cantinho eu dei conta, e depois foi avançando. Hoje é aluna minha em outros locais, mas é aluna minha. Então, assim, a gente também foi bom por esse lado, porque a gente conseguiu se conectar ali com pessoas de diferentes cidades, estados, que puderam, comecei aqui, gostei, parou online, matriculei em tal escola, em tal estado. Então, assim, aconteceu isso também. Teve esse movimento também. Legal demais. A dança, ela trouxe oportunidades para você, não só profissionalmente falando, nesses trabalhos que você faz atualmente, mas também de conhecer novos lugares, né? Inclusive outros países. Sim, sim. Conta pra gente um pouquinho dessa experiência de sair, né, para o exterior, levando a dança para o mundo afora. Sim, a gente foi, na época, com a CIA de Dança Noir, né, da PUC, para a Universidade de Sorbonne, lá em Paris, a convite de uma professora do doutorado em literatura, né? Eles estavam fazendo uma tese de doutorado sobre as poesias de Gilberto Mendonça Telles. E aí
gente, o espetáculo, né, que é o Por Goiás, é um espetáculo que ainda está em circulação com a companhia, e nós fomos convidados para poder mostrar, né, artisticamente, de forma dançante, um pouco da cultura do estado de Goiás. Então, a gente foi à França justamente para poder levar esse trabalho para poder abrilhantar, né, e acrescentar na tese de doutorado desse aluno lá em Paris. Nossa, imagina você ter a oportunidade de sair fazendo aquilo que você ama, conhecer lugares novos, que pra gente, a gente sabe, né, ainda mais para quem está começando, é uma realidade distante. Então, Sim. deve ter sido maravilhoso. Não, é fora o Brasil, e afora quantos estados, quantas cidades a gente teve a oportunidade de conhecer, assim, trabalhando, sabe? Indo, dançando, foram experiências muito boas e ainda continuam, né? Hoje, talvez não muito como bailarina, mas como professora, como coreógrafa, ainda circulando aí pelo Brasil. Eu acompanhei nas suas redes sociais que você teve um projeto num cruzeiro. Eu fiquei sem entender muito. Conta pra mim como que foi. Foi a primeira conferência latino-americana de dança. Que chique! Que chique! Promovido pelo Conselho Brasileiro da Dança, né? Pela nossa presidente, que é a Gisela Vaz. Então, foi o congresso, né? Então, nós fomos, inicialmente eu fui para poder participar ali, né? Poder sugar o máximo dos excelentes profissionais que tiveram por lá. E no meio do caminho eu recebi o convite também de poder ministrar uma palestra e uma aula prática, né? Para o ensino de metodologia para professores do balé infantil, né? Voltado realmente para crianças, né? Metodologia, exercícios técnicos, trabalhando habilidades motoras, cognitivas, enfim. Então, eu tive a oportunidade não só de estar ali, né, assistindo, aprendendo, mas estar do outro lado da cena, que é poder propagar também o conhecimento que eu obtive ao longo da minha trajetória também. Não, maravilhoso. Foi ótimo. Com certeza, eu gostaria de ir mais vezes. Você gostou da experiência do cruzeiro? Já estou me organizando para o ano que vem. Ai, você acredita que eu acho que eu tenho medo? Mesmo? Ai, verdade. Um mar infinito ali, imenso. Meu sonho, meu sonho. Quando eu fui, eu falei assim, não, eu vou, eu preciso, vai minhas economias, eu vou me organizar, mas eu vou. E foi ótimo, foi excelente a experiência. Ai, que delícia. Me conta agora da sua família dançante. Quem conhece sabe, o esposo da Wegman, gente, o Jaime, ele é coreógrafo também, ele ministra aulas de dança de salão, né? Isso. E a Maia, a pequena Maia, tá seguindo os caminhos aí. Tá, a Maia tá aí fazendo balé, o sapateado. Gente, eu não acredito no tamanho daquela menina já. Meu Deus. Fez 7 aninhos. 7 anos. E toda a vida envolvida na dança. Eu voltei a trabalhar com 15 dias, eu levava ela pra Hidrolândia, no Bebê Conforto, cotoquinha. A gente lá babando nela. O sonho, as crianças lá junto. A Maia cresceu, ela, né, teve ali o tempo todo durante minha gestação, né, até o último momento eu dançando, fiz a apresentação sábado, segunda-feira entrei em trabalho de parto. Então, assim, o tempo todo dançando ali com ela, né? Então, ela foi gerada ali naquele meio, ali gestacionada naquele meio. E depois, desde pequenininha, ela tá envolvida. E olha que eu já tentei, assim, né, negociar. Maia, menos aqui um pouquinho, porque ela faz muitas aulas. Mas é tudo pelo desejo dela. Ela quer. Ela quer. Ela demonstra vontade, desejo. Eu tento negociar às vezes. Tá um pouquinho pesado. Vamos sair daqui. Eu me lembro que você sempre foi muito cautelosa com essa questão. A gente te perguntava, você falava, olha, se ela quiser... A gente não vai forçar. Se ela quiser, se achar que ela deve, ela vai fazer. Mas veja agora, né? Ela faz apresentações já. Sim. E junto com vocês, inclusive. Sim. Ela faz lá em Hidrolândia, ela te acompanha nas aulas. E aqui em Goiânia também? Também. Lá em Hidrolândia, ela faz ginástica artística, que é uma das modalidades que nós temos, né? Ela é aluna lá do professor Pedro. Em Goiânia, ela faz balé no Flamboyant Instituto e também no Estúdio Dansarte. A gente tenta negociar, Maia, não, eu quero. E ela faz sapateado, faz balé, ela realmente... Ela é apaixonada. Ela é uma artista nata, isso aí não... Até já pensei assim, não, às vezes ela, né, enverga para outro caminho, para uma outra linguagem. Mas, com certeza, a arte tá nela. Não tem pra onde correr. Wegman, o que você ainda tem o desejo de fazer? Assim, porque você já conquistou muita coisa dentro do mundo da dança, mas tem algum projeto que você sonha em realizar? Sinceramente, eu não sei te dizer. Porque parece que eu tô envolvida em tantas coisas, eu já caminhei, passei por muitas coisas, e de uma forma ou de outra eu tô
eu tô ali, tô circulando, igual musical, participar de teatros, coreografar, isso tudo de alguma forma eu sempre passei. Um momento ou outro, tem uma temporada que a gente tá mais. Meu trabalho, ele me dá esse privilégio, sabe? De em determinados momentos eu conseguir mergulhar um pouquinho mais aqui ou um pouquinho mais ali. Mas de verdade, eu nem sei te dizer, parece que meus sonhos, eles estão sendo realizados assim, o tempo todo, sabe? Então, assim, tem algumas pretensões? Tem. Mas, de fato, eu não sei nem te nomear, porque realmente as coisas estão caminhando tão tranquilamente na minha vida. Você vive um sonho. Eu vivo, exato, eu vivo o meu sonho. Isso pra mim já é, sabe? Gente, e olha, eu posso falar com toda certeza. Eu poucas vezes tive a oportunidade de trabalhar com uma pessoa tão focada, tão concentrada. A gente pensa que, não, balé, é só ir lá, dar aula, movimentos corporais e tudo mais. Não, você faz toda uma programação teórica, inclusive, Sim. planilhas e mais planilhas, controle de tudo. É uma organização que é, assim, incrível. Inclusive, até achei que você era virginiana, mas não é libriana, né? Sou libriana. Por conta dessa questão da organização e tudo mais, muito metódica, né? Sim, eu sou extremamente. É uma das coisas, assim, que até eu tenho que me policiar às vezes. Mas eu acho que, justamente, eu tomo frente de algumas questões, assim, no meu trabalho e tal. Me sinto muito bem enquanto coordenação, justamente por conta disso. A minha organização, eu sou muito criteriosa com as minhas coisas, sou muito organizada. As minhas tabelas, você sabe como que é. Eu tenho a fama de ser muito chata com as coisas, assim, realmente, eu sou muito organizada. Mas eu acho isso muito favorável e eu acho que tem espaço para isso, sabe? Claro. Tem muito espaço para isso. A gente conseguir ser artístico naquilo que a gente faz, mas de uma forma organizada, de uma forma bem... Com gerência. Isso, com gerência. Obrigada, justamente. São quantos alunos ao todo, atualmente? Nossa, Você de sabe? tudo? Não faço ideia. Nossa, não consigo. Sério? Seríssimo. Eu acho que eu preciso fazer um levantamento, assim, ó, total. De quantos alunos Em média, mais ou menos, uns... mais de 600. Lá em Hidrolândia, mais de 300. Mais de 600 mais alunos. de 600 alunos. Sim. Caramba! É muita coisa. E se me perguntar nome e sobrenome de todos, eu sei te dizer eu de tenho cor certeza salteado. disso. Sei nome e sobrenome de todo mundo, pai, mãe. Nesse ponto, a minha cabeça é excelente. Eu tava comentando com você, né, antes da gente começar a gravar, daquelas pessoas que, assim, descansa trabalhando, dorme trabalhando. Qual que é o momento, assim, que você fala, não, eu preciso relaxar, eu preciso descansar, e que realmente você tira um tempo para você? Você sente essa necessidade também? Ou realmente é sempre um prazer? Não, sinto, porque tem as pressões externas, isso aí é inevitável, né? A gente tá trabalhando com gente. E é difícil. É difícil, né? Então, assim, a gente tem as pressões, e pelo fato, assim, eu tô no meio artístico, mas eu tô no meio artístico mais vinculado ainda à docência. Então, a gente tem uma cobrança ali, né? Estar em sala de aula é realmente algo que consome muito a energia da gente. Então, eu sinto, sim, essa necessidade. E realmente, ali é no período das férias mesmo. É a hora que eu dou uma descansada, que eu consigo. Porque ali no meio, no circuito ali de meio de semestre, não consigo me desligar. Porque eu sei que mesmo eu estando ali em casa, tem aula rolando, tem coisas acontecendo, então a cabeça fica um pouco ali também, né? Naquele circuito. Mas o período de férias, principalmente quando eu viajo, aí eu consigo dar uma descansada, consigo dar uma relaxada. Aí eu consigo ver espetáculos de dança, fazer as coisas, mas de uma forma prazerosa, sem aquela cobrança profissional. Não, e ter os momentos em família, né? Sim. Apesar que eu percebo que você aproveita muito todos os momentos. Sim. Seja trabalhando, tá sempre em família e sempre aproveitando, com alegria, curtindo. Sim, isso é muito importante também. Sim, meu trabalho me dá esse privilégio também, assim, de poder estar com a família. De alguma forma, minha família tá ali, né? Meu esposo, a Maia, principalmente. De um jeito ou de outro, eles estão envolvidos ali. Então, é muito, muito gostoso. Qual que é o período que você fala que é mais corrido? No final ou no meio de ano, por conta de quadrilha e tudo mais? Ou espetáculos natalinos? Olha, final do ano é realmente pancadaria. Final do ano é realmente ainda mais tenso. Porque o final do primeiro semestre, né? A gente tem os nossos arraiás, as aulas públicas e tudo, mas a gente ainda tá no meio do caminho. Então ainda tem
dar uma respirada ali. E o final do ano é uma conclusão, é o momento realmente da gente fazer um fechamento, né? Como se fosse assim, as formaturas daquele, né? Daquele ano. Então há uma responsabilidade maior, é um momento de despedida, né, das crianças daquele ano, tá passando para um outro nível, tem um espetáculo que realmente é mais denso, então é realmente mais puxado. E quando chega no momento daquele aluno dar tchau para o projeto, principalmente no Mudanças, né? Que ele já atingiu ali todos os níveis e aí ele tem que ir. Como que é? Já aconteceu de, não, eu não quero deixar. Oh. Por mais que a gente respeite, né, não só a decisão, como às vezes a necessidade, né? Igual quando eu tinha minha primeira turma, que os meninos que eram ali adolescentes, saiu do Jovem Aprendiz, agora é mercado de trabalho. Não tem como a gente continuar dançando, porque a vida é outra e tal. Nossa, foi o primeiro, né, ter que deixar ir. É difícil, eu me apego muito aos meus alunos, às vezes alunos que nem são meus, são da minha equipe, mas a gente vai tendo um afeto pela família e tudo mais. Então, assim, vira e mexe isso acontece, é natural, é um processo que faz parte, mas que eu venho trabalhando, isso inclusive aconteceu, você me pegou assim, porque aconteceu essa semana. Então, assim, eu tenho que trabalhar isso realmente porque mexe com a gente. Às vezes a gente se questiona, né? Até que ponto, meu trabalho. A gente tem essas coisinhas que a gente precisa, peraí, calma, não vai pra esse lado, porque não é disso, né? Não é dessa ordem. Mas é um pouquinho sofrido, sim. Eu não vou mentir. Não, eu falo por experiência própria. Eu trabalho no 5º ano. Então, é a última etapa do Fundamental 1. E aí, os alunos saem da escola depois disso, né? As meninas das outras séries, não. Ainda continuam vendo os alunos lá na escola. E passou por mim e acabou. Eles vão voar aí pelo mundo, né? É o momento da e despedida. É sempre muito difícil, muito. A gente cria um vínculo, um laço, que é muito difícil mesmo. Sim. E ainda mais você que passa, né, pelas etapas todas junto com eles. Sim, eu já tive casos assim de alunas 3 aninhos de idade, pequenininhas, começaram no baby class e até os 16, 17 anos. E dali, olha, veio agora, eu quero assim realmente profissional agora. E eu não, realmente, pelo meu trabalho, ali estou em projeto social, nas outras escolas, tudo núcleo mais infantil, tem que deixar aí, né? E a gente fala, nossa, participei daquela formação e tudo, mas faz parte, né? E assim, o sentimento de gratidão que os meus alunos têm pelo trabalho que eu faço é algo que paga é tudo. impagável, sabe? Não, porque isso eu recebo muito, graças a Deus e aos meus esforços com o meu trabalho também. Isso é uma coisa que, de forma recorrente, sabe? Volta pra mim, eu fico muito, muito orgulhosa na hora que eu vejo, igual eu tava no Festival Internacional, trabalho na organização do festival, ver ali bailarina, né, concorrendo, ganhando primeiro lugar, que passou por mim lá no projeto social. Isso que eu ia te perguntar. Pequenininha. Eu fico assim, meu Deus. Bailarinas que têm destaque hoje, né? Sim. Na profissão, que seguiu carreira, mesmo que passaram por você quando pequena. Sim, Não, deve dar um orgulho, um quentinho no coração. É indizível. E o que você tem para dizer para essa galera que está começando agora, que tem o sonho de trabalhar profissionalmente com a dança? A gente sabe que o caminho é árduo, não é fácil, né? A gente ainda tem poucas leis de incentivo à cultura, mas estamos no caminho. E o que você tem a dizer para incentivar esse pessoal mesmo? Estuda muito, muito. A dança requer, assim, eu acho que a arte como um todo, né? Ela é movimento. Então, a gente precisa também se movimentar nesse circuito, sabe? Então, assim, realmente estudar muito e jamais deixar de estar envolvido de fato com a arte. Então, assim, muitas vezes a gente aí se depara com as situações de estar em sala de aula e sair ali do meio artístico de alguma forma. Não. Continue se movimentando, porque artista que é artista não dá conta de viver sem arte. Não dá. E como que a gente faz para poder propagar aquilo, ensinar aquilo, por mais que haja técnica, né, que tenha conteúdos ali, a gente está falando de arte, né? A gente está falando de algo que movimenta, né, a gente afetivamente. Então, mantenha-se ativo, sabe? Dançando ali no mundo da dança para que possa, de fato, ser um profissional
de qualidade dentro de sala de aula, porque a gente está formando pessoas, né? Se vão ou não ser bailarinos profissionais, isso é algo que é no meio do caminho de responsabilidade dessas pessoinhas, né, e suas famílias. A nossa responsabilidade é cultivar algo muito importante dentro de cada um deles, independente da quantidade de alunos que tem naquela turma, do que pretende-se, se é ensino técnico, formal ou se não, enfim. A gente tem uma responsabilidade muito grande, e a gente precisa cuidar disso. Cuidar da gente para que a gente consiga, de fato, cuidar dos outros. Do próximo, Isso. né? Tá vendo, pessoal? Fica a dica. Se você tem o sonho de dançar, de trabalhar profissionalmente com isso, corre atrás, porque eu tenho certeza que nada na vida paga você realizar um sonho pessoal, né? Ah, não mesmo. E acompanha a Wegman Lacerda nas redes sociais, porque ela posta os trabalhos que ela faz, e eu tenho certeza que vocês vão se inspirar. Wegman, muito obrigada por esse bate-papo, foi delicioso te encontrar novamente, estar a par dos projetos que você desenvolve. O Elas na Cena vai estar sempre aberto para você, um espaço cativo que você tem para divulgar os seus projetos. Eu espero que a gente possa se encontrar mais vezes. Muito obrigada. Ah, imagina, eu que agradeço. Sou muito grata por estar aqui hoje com vocês, viu? Muito obrigada. É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim de mais um episódio. Eu te peço para acompanhar as nossas redes sociais, @elasnacenapod, no Instagram, Facebook, YouTube. E eu te espero no próximo. Tchau, tchau.